Fala pessoal, por aqui professor Evânio Santos trazendo a vocês a última parte de oxirredução, dessa vez com o balanceamento das equações de oxirredução. Já vai deixando seu joinha, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá? Pessoal, eis aqui uma equação para que a gente faça o balanceamento. Lembrando que já foi visto aqui no canal o balanceamento das equações mais simples pelo método das tentativas. E agora, uma equação mais complexa usando o método de oxirredução. Lembrando que para equações em que ocorra transferência de elétrons, como as que eu vou mostrar aqui, carece dessas informações. E vou mostrar para vocês passo a passo, de uma forma bem simples e dinâmica. Veja bem. Nós temos aqui H2S reagindo com HNO3, produzindo H2SO4 com NO e H2O. O primeiro passo é identificar o número de oxidação de cada elemento. Lembrando que o cálculo do NOx já foi visto, pode conferir no cardzinho aí, então eu vou ser um pouco mais objetivo, tá? O hidrogênio quase sempre é mais um, então nós temos aqui mais um para esse hidrogênio, mais um para esse, mais um para esse e mais um para esse. Então perceba que o hidrogênio continua sendo mais um em todos os momentos da equação. Logo, eu já sei que ele não está passando pelo processo nem de oxidação e nem de redução. Então, eu vou conferir os outros. Olha o oxigênio, que quase sempre é menos 2. Então, nós temos menos 2 para esse oxigênio, para esse e para esse. E, novamente, o oxigênio também não está aqui passando pelo processo de oxidação nem redução. Nesse caso, eu vou conferir os demais elementos. Como aqui nós temos dois hidrogênios e cada um é mais um, então o S aqui para zerar vai ser menos 2. Então eu já sei que a oxidação do enxofre é menos 2. O do nitrogênio aqui vai ser mais 5. O do enxofre aqui vai ser mais 6. E o do N aqui vai ser mais 2. Lembrando que se tiver alguma dúvida sobre como determinar o NOx, é só rever a aula sobre o cálculo do NOx. E aqui nós temos o seguinte, o S aqui era menos 2 e aqui aumentou para mais 6. Então, se houve um aumento de carga, quer dizer que essa espécie aqui passou pelo processo de oxidação. Agora, conferindo a outra espécie, que é o nitrogênio, aqui era mais 5 e logo aumentou, logo diminuiu para menos 2. Então, se está reduzindo a carga elétrica, então aqui ele passou pelo processo chamado de redução. E aqui agora nós vamos fazer o cálculozinho de quanto que variou. Observe que o S aqui era menos 2 e aumentou para 6. Então, calculando aqui a variação, o deltazinho aqui, veja que de menos 2 até chegar em 6, existem 8 casas, pois passa também pelo zero. E de mais 5 até chegar em mais 2, reduz aqui 3 casas. Então, a variação aqui é de 3. Lembrando que de menos 2 até chegar em 6, são 8 casas que distanciam os dois. E de mais 5 até chegar em 2, são 3 casas que o distanciam. Observe agora que só tem um enxofre para um enxofre, um nitrogênio para um nitrogênio. As quantidades são as mesmas. E observe outro detalhe. Nós temos o S aqui e aqui apenas 2 vezes. E o N nós temos aqui e aqui também 2 vezes. Quando for 2 vezes para cada, a variação que der aqui, a gente vai alterar no reagente. Então veja, a variação da redução fica sempre na frente da espécie que oxida. E a variação da oxidação fica sempre na frente da espécie que reduz. Ou seja, quem está reduzindo aqui é o HNO3 e a variação foi 3. Então, esse 3 fica na frente da espécie que oxida. E aí, quem está oxidando é o H2S e a variação é 8. Então, esse 8 fica na frente da espécie que reduz. E daqui para frente, é só usar as tentativas. Observe que aqui nós temos 3 enxofres. E para ficar 3 aqui, eu vou colocar o 3 na frente. Ok? O enxofre já está resolvido. Observe que aqui nós temos 8 nitrogênios. Para ter 8 nitrogênios aqui, é só colocar um 8 na frente. Já está resolvido por nitrogênio também.
Agora é só seguir o restante. Vamos ver os hidrogênios. Nós temos 3 vezes 2, 6. E aqui nós temos 8. 8 com 6 dá um total de 14. Então, do lado da seta, do lado de cá, nós vamos ter que ter 14 hidrogênios também. Note que 3 vezes 2 dá 6, nós já temos 6 hidrogênios. Para 14 falta 8. Como aqui já tem 2, eu só multiplico por 4. E agora nós temos 8 hidrogênios aqui também. Agora o oxigênio. 8 vezes 3 dá 24. Quer dizer que depois da seta eu vou ter que ter 24 também. Então vamos conferir. 3 vezes 4 dá 12. Aqui nós temos 8. 12 com 8 dá 20. E aqui nós temos 4. 24. Ou seja, a equação está aí totalmente balanceada. Agora, seguindo para a próxima equação. Observe que o bromo aqui, a oxidação é 0. Aqui o hidrogênio continua sendo mais 1. Aqui também é mais 1, aqui é mais 1, aqui é mais 1, então não varia. O oxigênio é menos 2, menos 2, menos 2, também não varia. Mas o cloro aqui é mais 1 e o cloro aqui é menos 1. Então aqui já tem alteração. O bromo aqui é 0 e o bromo aqui vai ser mais 5. Lembrando, mais uma vez, que se tiver qualquer dúvida sobre a determinação desses valores, pare o vídeo e assista a aula sobre o cálculo do NOx. Agora, continuando aqui, veja que nós temos o bromo que era 0 e aumentou para mais 5. Então aqui houve a oxidação. Daqui a pouquinho a gente vai calcular o delta, tá? Agora veja o cloro, que aqui era mais 1 e reduziu para menos 1. Então aqui houve uma redução e vamos calcular também o delta. Aí veja bem, de mais 1 para menos 1 ocorre a variação de 2 casas, pois de mais 1 até chegar em menos 1 ainda passa pelo 0. São 2 casas que o distanciam. E de 0 até chegar em 5 ocorre a variação de 5 casas. Agora veja bem um detalhe. Aqui nós temos um cloro e aqui nós temos um cloro. Está proporcional, não muda nada. Agora observe que aqui são 2 bromos, tá? E aqui nós só temos um. Então, como a espécie que está oxidando tem 2 bromos, então a variação vai precisar ser multiplicada por 2, porque são 2 espécies aí que está fazendo a troca de elétrons. 5 vezes 2 dá 10. Então a variação desses 2 bromos aqui é igual a 10. Não esqueça a regra. A redução aqui teve a variação de 2. Esse 2 ficará na frente da espécie que oxida. E a espécie que oxida teve a variação de 10, e esse 10 vai ficar na frente da espécie que reduz. Mais uma vez, tem 2 bromos aqui e 2 cloros aqui. Como é 2 e 2, a alteração vai ocorrer inicialmente antes da seta. Então, a espécie que reduz foi 2 e o 2 fica na frente da espécie que oxida. A gente faz a troquinha. E a oxidação que foi 10. Então, esse 10 fica na frente da espécie que reduz. E a partir daqui, é só seguir o método das tentativas. Então, vamos ver aqui. 2 vezes 2 dá 4. São 4 bromos. Como aqui só tem um, então eu preciso multiplicá-lo por 4. Agora, vamos conferir o cloro. 10 vezes 1 dá 10. São 10 cloros aqui. Como aqui só tem um, para ficar 10, eu coloco 10 na frente. Já estamos quase no final. Vamos só conferir os hidrogênios. Nós temos 4 hidrogênios aqui e 10 aqui. No total, 14. Aqui nós já temos 10. Falta 4 para 14. Como nós temos 2 aqui, basta multiplicar por 2. E agora sim, nós temos a equação totalmente balanceada. Agora, pessoal, nessa nova equação, vamos definir o NOx de cada elemento. O hidrogênio é mais 1, não muda. O oxigênio, em todos os casos aqui, é igual a menos 2, também não muda. Logo, o que vai alterar é somente o cobre e o nitrogênio. Então, como o cobre aqui está só, a oxidação dele é 0. Aqui, a oxidação do cobre é igual a mais 2. Lembrando que, quando bater a dúvida, reveja a aula de oxirredução, explicando como calcular o NOx. Aqui, a oxidação do nitrogênio é igual a mais 5. E aqui, perceba que o grupo NO3 mantém-se conservado.
Toda vez que esse grupo for conservado, a oxidação não muda. Isso quer dizer que se o N aqui vale mais 5, o N aqui também vai valer mais 5. Logo, esse aqui não vai ter alteração em relação a esse. Vamos para o outro. O nitrogênio aqui agora é igual a mais 4. Então, veja, se o cobre aqui era 0 e aumentou para mais 2, aqui ocorreu o processo de oxidação. E aqui nós vamos definir o delta. Já ia errando aqui. E aqui o nitrogênio é mais 5 e eu vou comparar com esse nitrogênio aqui que é mais 4. Uma vez que esse aqui também é mais 5, então eu não posso comparar com esse, só com o que for diferente. Então aqui a espécie está reduzindo. Ela passou aqui pelo processo de redução. E aqui nós vamos calcular o delta dessa espécie. Observe que de 0 até chegar em 2, ocorre o aumento de 2 casas. E de 5 até chegar em 4, reduz apenas uma unidade. Agora observe um detalhe, pessoal. A variação da espécie que reduz, a gente coloca sempre na frente da espécie que oxida. Como só tem 2 cobre, um aqui e outro aqui, então a alteração vai ser feita no cobre do reagente, do que está do lado esquerdo. Então a variação aqui foi 1, e é na frente desse cobre que nós vamos colocar 1, como fizemos nas equações anteriores. Agora observe um diferencial. Nós temos o nitrogênio aqui 3 vezes na equação. Enquanto o cobre só aparece 2 vezes, o N aparece 3. Quando a espécie aparecer mais de 2 vezes, a alteração vai ficar na frente daquela que for diferente. Então veja que o N aqui é 5 e o N aqui é 5. Então eu não vou colocar nada na frente aqui e nem aqui agora. Eu vou alterar primeiro nessa espécie porque é ela que é diferente. Então a oxidação aqui do cobre teve como variação 2 e esse 2 ficará na frente do NO2 e não dessa espécie do reagente como a gente fez nas equações anteriores. Lembrando a regrinha, o cobre aparece 2 vezes, a alteração ocorre no cobre da esquerda. O N aparece 3 vezes, a alteração inicia naquele que for diferente. Como esse era mais 5, esse era mais 5 também, não muda nada agora, só naquele que era diferente. Agora é só seguir o método das tentativas e erro. Veja que nós temos aqui um único cobre e aqui também um único cobre. Não há nada o que se fazer agora. Vamos conferir o nitrogênio. Aqui nós temos 2 vezes 1, 2 nitrogênio. E aqui 1 vezes 2, 2 nitrogênio. No total nós temos 2 aqui, dá 4. Então, para que eu tenha 4 aqui, basta eu multiplicar a equação por 4. Basta eu multiplicar a fórmula por 4. Agora, nós temos aqui 4 hidrogênios. Para que eu tenha também 4 hidrogênios aqui, é só pegar o 2 e multiplicar por 2. Agora, a equação chega ao fim. Se quiser conferir os oxigênios, veja que 4 vezes 3 dá 12. E aqui, 3 vezes 2 dá 6. Com mais 4 aqui, 10. Com mais 2 aqui, 12. E a equação assim chega ao fim. E agora, pessoal, para terminar a nossa aula, vamos para a última equação. Veja que o nitrogênio aqui é igual a menos 3 e o nitrogênio aqui é igual a mais 2. O oxigênio, como aqui está sozinho, aqui ele vai ter uma alteração em relação às equações anteriores. Aqui a oxidação dele é nula. E nos demais casos, o oxigênio é menos 2, conforme já é conhecido. O hidrogênio aqui não muda. Agora veja bem, o nitrogênio que era menos 3 aumentou aqui para mais 2. Perceba que nesse caso, como houve um aumento, houve aqui a oxidação. E nesse caso, a gente vai calcular o delta, já já. Agora, o oxigênio de 0, perceba que quando ele passou por aqui, baixou para menos 2. E aqui também. Então, houve 2 alterações aqui, com o mesmo valor. Nesse caso, o oxigênio está reduzindo. Ele passou aqui pelo processo de redução. Vamos também definir aqui o delta do oxigênio. Em relação ao nitrogênio, de menos 3 até chegar em mais 2, ocorreu aqui uma variação de 5 casas. Perceba que de menos 3 passa por menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Por isso que são 5 casas. Agora, a espécie que está reduzindo. Perceba que de 0 para menos 2
ocorreu aqui 2 casas de diferença. E de 0 para menos 2, mais 2 casas. Então, como esse oxigênio aqui deu origem a esses 2, então nós temos aqui 2 vezes 2, 2 para cada. Olha, de 0 baixou para menos 2, 2 casas. E de 0 também baixou para menos 2, 2 casas. No total aqui, a variação foi 4. Agora vamos fazer as alterações. Como só tem um nitrogênio aqui, a primeira alteração ocorre nesse nitrogênio, necessariamente. Então, a espécie que reduz teve a variação 4, esse 4 ficará na frente do nitrogênio do lado esquerdo da equação. Agora, em relação ao oxigênio, tem ele aqui 3 vezes, aqui, aqui e aqui. E a alteração vai ser feita naquele que for diferente. Não esqueça, se a espécie repetir por mais de 2 vezes, a alteração ocorre sempre naquela que é diferente. Então, como esses dois são iguais, menos 2 e menos 2, só esse que é diferente, a alteração vai ocorrer aqui. Então, a oxidação teve variação 5, e esse 5 ficará na frente desse oxigênio. E agora, é só seguir o método das tentativas que a gente já viu antes. Então, nós temos aqui 4 nitrogênio. Para ficar 4, é só colocar um 4 aqui na frente. Aqui nós temos 3 vezes 4, 12 hidrogênios. Para que a gente tenha 12 hidrogênios aqui, é só colocar um 6 na frente, porque 6 vezes 2 dá 12. Agora, por descarrego de consciência, vamos conferir os oxigênios. 5 vezes 2, 10. Olha, aqui nós temos 6 e aqui nós temos 4, que no total dá 10. E assim, a gente chega ao fim de mais um balanceamento. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham compreendido a explicação, mas se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueça que tem um exercício na descrição do vídeo, faça e na próxima aula traga correção para vocês. Valeu, galera! Tchau!